Confira 30 animais que pensam, totalmente fora da caixinha, como o peixe ciclídeo. Nas águas ancestrais do lago Malawi, um teatro natural se desenrola, invisível à maioria dos olhos humanos. Mais de 1000 espécies nadam por essas profundezas formando um caleidoscópio vivo de escamas e artimanhas. Entre elas habita um ator, digno dos teatros de Valhalla, o ciclídeo de Livingstone. Ele não persegue sua presa, ele a seduz. Com a maestria de quem foi esculpido pelo próprio deus da trapaça, esse peixe se deixa cair na areia do fundo do lago, permanecendo imóvel como um corpo morto, dissimulando a própria decomposição. Sua pele manchada se confunde com a carne putrefata e assim, o ciclídeo apenas espera. Quando um peixe curioso se aproxima, intrigado pela suposta carniça, o que acontece não é um despertar mas um ataque. Em um lampejo ele rompe a encenação e abocanha sua vítima. Se falha, muda de palco. E num novo cenário, arma um novo ataque sorrateiro. Foi necessário milhões de anos de experiência e a constância quase mágica do lago Malawi para criar essa mente tão eficaz na arte da enganação. É esse um truque de mestre que não se aprende em nenhuma escola, a não ser só mesmo, na da própria natureza. Se tem um animal que, embora seja bastante conhecido por diversas habilidades graciosas, mas que esconde de muita gente um hábito terrível, devemos falar do camaleão, em sua mais chocante realidade. Camaleões sempre foram símbolos da adaptabilidade. Com línguas que voam como flechas e olhos que dançam em direções opostas, parecem criaturas lendárias saídas de um bestiário de ficção científica. Mas por trás da magnífica fantasia de suas escamas mágicas, há um segredo bem sombrio. Poucos ousam dizer, mas os camaleões são canibais. Não por prazer nem por instinto sanguinário. Mas quando a fome domina e os insetos escasseiam, eles não hesitam. Devoram seus semelhantes mais fracos, e essa tragédia se replica até mesmo diante a própria prole. Seus próprios filhotes podem virar refeição. Não há misericórdia quando a sobrevivência dita as regras, para serem executadas pelos mais fortes. Mas nesses embates naturais, muitas vezes não é necessariamente o maior, propriamente, quem leva a melhor. Imagine como seria viver sobre um campo minado sem saber. Pois é assim que vivem muitas presas no reino subaquático das florestas de algas da costa norte-americana. Entre as sombras profundas do colosso marinho, esconde-se o mais paciente dos predadores, o tubarão-anjo. Ele cava sua própria sepultura, e ali se deita, imóvel. Respira por fendas que sopram areia, como se fossem suspiros ocultos sob o leito do mar. Por dias ele espera, invisível, insuspeito e absolutamente mortal. Quando uma presa se aproxima, por exemplo, um jovem tubarão-touro, ele ataca sem aviso prévio. É uma explosão de dentes e barbatanas. Mas a presa também traz uma surpresa para os desavisados. Suas nadadeiras têm espinhos cortantes, que desencorajam até o mais ousado dos predadores. Num mundo onde o próprio chão pode esconder uma armadilha fatal, sobreviver exige muita astúcia, e nada pode ser mais eficiente que um arranjo de autodefesa pela evolução de uma espécie por através das eras. Agora, pensa numa pequenina, mas literalmente, uma mãe, guerreira. É cigarrinha do pedúnculo. Seus filhotes são frágeis, não possuem asas nem carapaças e não podem se esconder, pois dependem da seiva, que extraem das plantas, tornando-se alvos fáceis de predadores como formigas e outros insetos assassinos. Mas nessa batalha, essa corajosa e dedicada mãe não está sozinha. Quando o perigo se aproxima e seus pequenos correm risco, ela dá o alarme silencioso, um sofisticado alarme biológico. E então, chega o reforço aéreo. Mas como na nossa geopolítica, esse apoio bélico tem um preço, as abelhas guerreiras atacam ferozmente os predadores, espantando até os mais vorazes. E em troca, recebem um doce prêmio. Ao serem tocadas, as cigarrinhas liberam um néctar valioso, uma oferta revigorante. Nesse jogo de interesses, uma simbiose perfeita. Cada membro conhece seu papel. A mãe garante segurança. As abelhas garantem o reforço nos momentos críticos, e os próprios filhotes saudam com mel, como pagamento por suas vidas salvas. O mar parecia calmo à primeira vista, mas sob as ondas, uma caçada silenciosa tomava forma. Os leões marinhos avançam com olhos fixos no cardume de anchovas, que também atraem outros predadores. Outros caçadores, mais astutos e bem equipados, já organizaram sua investida. Os humanos, mestres absolutos da caça predatória, promovem sua empreitada capturando mais peixes do que se podem contar. Mas os leões marinhos não recuam.
Eles evoluíram e aprenderam a caçar dentro das próprias armadilhas humanas. Afinal, para que desperdiçar energia, considerando que sua presa já está presa? É aí que uma nova estratégia se revela. Eles se posicionam em ambos os lados da rede e quando o cerco se fecha, as anchovas em pânico disparam em todas as direções. É esse o momento que os leões esperavam. O caos se torna oportunidade. Essa nova forma de caça revolucionou os métodos convencionais dos leões marinhos que agora, ao invés de perseguirem os peixes em mar aberto, atacam em massa as anchovas capturadas pelas redes dos pescadores. E quando a rede começa a ser içada, é hora de fugir. Um a um, eles saltam para fora, mas o problema é que nem todos conseguem. Assim filhotes se separam das mães, e o fatídico desespero sugere que o predador agora também é presa. Mas antes que se percam as esperanças, os humanos afrouxam as cordas. E o mar, generoso e sistemático, é quem propicia esse tão feliz reencontro. As correntes arrastam tudo que flutua, inclusive os rejeitos da nossa civilização. Nela, um caranguejo eremita, sozinho e solitário, prende-se a uma velha rede de pesca abandonada. Durante meses vagueia à deriva feito um náufrago do plástico. À medida que a solidão aperta, o instinto chama. Ele precisa de uma parceira. Mas onde encontrá-la? Por onde será que ela anda nessa vastidão oceânica? Eis que o improvável acontece. Uma tartaruga marinha surge rompendo a superfície para respirar. O caranguejo a reconhece como sua última chance. Ele nada com tudo que tem, escala o casco como se fosse um penhasco. E ali, no topo de sua esperança, encontro impossível, uma fêmea o aguardava. Sem cerimônia, unem-se. Em meio ao caos, formam um par. O destino sorri, e a tartaruga nem percebe que virou uma ilha particular. Enquanto os caranguejos ganham alimento e abrigo, ela recebe em troca 2 faxineiros exclusivos. E quem ousaria dizer que a felicidade não se encontra, afinal, nos lugares mais improváveis, como sobre as costas de uma tartaruga? No coração do cerrado, erguem-se castelos e fortalezas, edificadas com barro e com muito labor. Cada um desses cupinzeiros é regido por uma única rainha-mãe. Na colônia, o trabalho, a ordem e o silêncio parecem transmitir uma confortável sensação de paz. Não fossem as suas implacáveis inimigas, as formigas pretas. Um único batedor que encontrou a localização da colônia rival, após a descoberta, retorna apressadamente ao ninho para emitir seu relatório. De prontidão, todo um exército se mobiliza, em uma frenética marcha. As formigas se organizam em fileiras, ávidas para a batalha. Quando se aproximam, a formação se dispersa, realizando um estratégico cerco ao cupinzeiro, conduzindo severas ofensivas de ataque. Embora sentinelas do cupinzeiro resistam com bravura e sigam lutando defendendo seu reino, literalmente, até a morte, as invasoras, além dos recursos físicos, contam com sofisticadas armas químicas. Seu ferrão venenoso é tão preciso quanto letal, e o embate se torna uma carnificina. Mandíbulas se quebram, membros são arrancados, e os corpos dos combatentes mortos se espalham como folhas secas. E no fim as formigas triunfam. Após a conquista, elas conduzem um brutal desfile, levando para casa os corpos dos cupins vencidos, como se fossem troféus. Ou melhor, como suprimento para toda a colônia. Quanto às formigas que foram severamente feridas na batalha, não são abandonadas à própria sorte. Algumas perderam patas, outras mal conseguem andar. Ainda assim, são resgatadas. Elas possuem recursos de primeiros socorros e atuam como agentes de saúde. Tratam as feridas aplicando uma saliva que é rica em antibióticos, essenciais para a sobrevivência das guerreiras mutiladas. A avançada medicina desses insetos não foi desenvolvida apenas para ser um gesto de solidariedade. Trata-se de manutenção do contingente da tropa, já que mesmo mutiladas, essas combatentes não são dispensadas do serviço militar. Elas em breve voltarão à linha de frente da batalha e combaterão novamente, sem hesitar. No interior da Amazônia, a terra úmida exala sais minerais que atraem as borboletas, que dançam com suas asas coloridas. Tanta beleza atrai olhos famintos. Uma ave aquática altiva e meticulosa se aproxima para apreciar melhor. E melhor que apreciar é degustar, mas não sem um toque gourmet das especiarias disponíveis. Ao capturar uma borboleta, ela mergulha na água rica em sais minerais, assim como quem tempera uma iguaria exótica num molho agridoce. Talvez não haja outra ave pescadora com a engenhosidade do socó dorminhoco.
Ele aprendeu a usar folhas, galhos e até insetos como isca. O truque é simples: atrair peixes até a superfície. Mas o Socó não se contenta em apenas lançar a isca. Ele a protege. Se o peixe for grande demais, ele retira a isca num piscar de olhos. Tenta de novo. E mais uma vez. Paciência e precisão. Até que finalmente o peixe certo se aproxima, e o ataque é certeiro. Em um mundo onde a inteligência determina a sobrevivência, o Socó dorminhoco não dorme em serviço. Conheça também nossos rankings sobre outros temas. Essa foi apenas a primeira parte dessa série. Se inscreva para não deixar de conhecer muitos outros animais extraordinários, que pensam absurdamente fora da caixa. É só aqui, no 5 Mais.